disponibilizo. É, eu não sei se vocês ficaram. Hoje de manhã eu estava indo trabalhar e aí eu vi um vídeo de um pai, né, daquela jovem que estava perdida lá na Indonésia, no vulcão lá. E aquele pai ali desesperado ali, tentando ir para lá, tentar ver a filha e tal. E aí, durante o dia, eu vi a notícia que a menina foi achada, mas infelizmente não convida mais, né? Fala, Marcos, tudo bem? Paz. Opa, boa noite. Boa noite. Então, Beleza? assim, eu não sei o nome daquele pai, mas eu consegui entender um pouco do quanto aquele homem estava sofrendo e o quanto que ele deve estar sofrendo agora com a partida de uma filha, né? Então, isso, para nós que somos pais, é uma coisa muito delicada, né? Os nossos filhos. E eu fico relembrando também a vida do meu pai, quando ele perdeu a nossa irmã com 7 anos, né? E meu pai sempre uma figura muito alegre, muito festeiro, aquela pessoa sempre para cima. E a gente percebeu que depois da morte da minha irmã, que ele nunca mais foi a mesma pessoa, né? Então é uma dor muito grande, né? Então, aí no final também vamos colocar em oração a vida desse pai, que perdeu a filha de uma maneira tão trágica, né? E a gente, como homem também, a gente carrega alguns estigmas, né? Que a gente tem que ser forte, que a gente não pode chorar, que a gente tem que ser durão, mas quando se trata dos nossos filhos, não tem como, né? Não tem como. A gente sente, e eu senti muito, sabe? Senti uma profunda compaixão por aquele pai ali desesperado por encontrar a filha viva e no mesmo dia, talvez voando para lá, receber a notícia que a filha foi encontrada sem vida, né? É difícil, mas que o Senhor possa confortar, consolar, né? Esse pai. Amém? Amém. Ai, quem que entrou aí? Anderson, cara, a vida assim ela vai revelando, a Bíblia diz Meus assim, irmãos, tudo que está oculto. Renato entrando agora também. Boa noite, Renato. Tudo que está em oculto será revelado. E aí um dia desse aí descobri que o nosso querido Anderson, na verdade, chama-se Fábio. Fui assinar lá o certificado de batismo dele na igreja, está lá. Anderson Fábio. Eu falei, quem é Fábio? Quem que é Anderson Fábio, filho? É Anderson, né? é isso mesmo. Então, Anderson Fábio entre nós. Certo, Fábio? Ou Anderson? É isso. É bem isso. Então vamos lá, meus irmãos. Bom, você sabe que terceira, quinta idade. Renato, tudo bem? Quinta idade para Boa mexer em noite. computador. Boa noite. Estou chegando Boa noite, agora, Seja na bem-vindo. correria. É bom, bom que você chegou na hora. Desculpa, 2 encontros que eu não consegui participar. Estou aqui, Pai do Senhor. Amém. Chegou na hora. Então vamos tentar fazer aquela coisa de compartilhar os baratos aqui, mas vamos ver, né, se dá certo. Permite compartilhar. Ei, Jesus, vamos ver se dá certo. Vamos lá. Compartilhar. Eu vou tomar um banho ainda. Tá aparecendo para vocês aí? Sim? Olha, ó, não me pergunta como é que eu fiz, que eu não vou lembrar, tá? Então, Apareceu e tá bom, né? apareceu, tá bom, deixa pra lá. Ai, ai. Então vamos lá, meus irmãos. O problema é que agora eu não sei se tiver alguém entrando aí. Tem como vocês verem se tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Só eu que consigo ver, né? Mas deve dar um pitinho aqui, eu volto lá. Então vamos lá.
Bom, a gente está trabalhando. Peraí, foi pro fim, tá vendo? Eita. Alguns conceitos importantes, né? Sobre gênero, né? E qual que é o nosso papel dentro dessa plano de Deus, dessa vontade de Deus para os homens e para as mulheres, principalmente qual que é o nosso papel, né? A gente discutiu aquela questão que a gente percebe que é uma geração que tem meio que se perdido no meio do caminho e aqui existe uma certa omissão, né? Uma certa um escondimento dos homens aí dentro desse papel, dentro da família, dentro do papel junto com as mulheres, né? E nós trabalhamos o texto de Gênesis 1, então só para relembrar, Gênesis ele conta duas histórias, né? Duas narrativas da criação. A primeira está lá em Gênesis 1, né? E aonde Deus cria todas as coisas, ele cria do nada, né? E essa é a beleza do nosso Deus, porque ele pega o caos, ele pega o nada e ele põe ordem no caos. Então ele põe em ordem aonde havia desordem. Então é sempre muito confortante para o nosso coração, muito forte. E o Deus que a gente serve, ele é um Deus que coloca ordem no caos, né? Desde a criação de tudo. E não é diferente na nossa vida. Então, sempre que a nossa vida ela toma uma direção de caos em determinadas áreas da nossa vida, né? Às vezes é um problema com a nossa família, muitas vezes é um problema profissional, um problema financeiro, um problema de relacionamento. E cada um de nós, como homens, como chefe das nossas famílias, a gente enfrentou, ou está enfrentando, ou enfrentará alguma situação caótica, alguma situação onde impera o caos. E o que, que significa, pastor? Onde impera o caos, onde existe o caos, é onde a gente muitas vezes não consegue resolver as coisas, não consegue sair de algumas situações que são situações complicadas e difíceis. E é nesse momento que nós, como homens, temos que ter essa certeza e essa convicção e esse relacionamento com Deus, de entender que Ele é o Deus que coloca a ordem no caos da nossa vida. É aquele que enxerga onde a gente não está enxergando e ele coloca a luz aonde a gente não está vendo, né? Então, eu não sei qual a situação cada um de vocês estão passando nessa semana ou vem passando ao longo de algum tempo, mas eu queria dizer para vocês esta noite que o mesmo Deus que colocou o ordem do caos lá em Gênesis, lá na criação de todas as coisas, é o mesmo Deus que atua hoje. É o mesmo Deus que está na minha vida, na sua vida, está na sua casa, está na sua família, está no seu trabalho, está nos seus relacionamentos. Então, que a gente possa ter essa certeza, essa fé, essa clareza que Deus vai organizar esse caos que porventura a gente se meteu ou que a gente se encontra. Amém? Amém? Então, dentro dessa primeira narrativa de Gênesis, a gente vê que Deus cria todas as coisas, ele cria todo o cosmos, ele cria todo o universo, ele cria tudo que existe. E no final em cada final da criação, ele diz assim: e passou-se a noite e veio o amanhecer. E aí no final ele coloca assim: e vi que isso era bom, né? Eu criei uma coisa boa que me agradou, que é algo que alegrou o meu coração. E quando ele chega lá na parte no sexto dia, está lá no verso 26, né? Ele diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano
a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Então, Deus cria a humanidade, Deus cria o homem e a mulher de maneira simultânea, de maneira igual, de maneira compartilhada. Né? E o interessante é que tanto homem como mulher, sem uma hierarquia, ou sem uma primazia de um sobre o outro, foi criado o que a gente chama na teologia de imago Dei, ou seja, foi criado a imagem e semelhança de Deus, refletindo como está aí na imagem o caráter, a bondade, a criatividade e a glória do próprio Criador. Né? E não há distinção de valor ou essência desse ato criativo fundamental. E também dá uma missão compartilhada, porque os verbos que vêm a seguir no versículo 28 diz assim: então Deus os abençoou e diz: sejam férteis e multipliquem-se. Aí o outro verbo: encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. No verso 29, Deus diz assim: então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com a semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Então, Deus dá uma missão compartilhada tanto para homem como para a mulher. Né? Essa igualdade original no Gênesis 1 fica muito claro. E não só, gente, ser criado em imagem e semelhança de Deus, sem um sistema hierárquico, Deus não cria hierarquia, quem cria hierarquia somos nós, os homens, como uma forma de organização social. Então, quando eu entendo que tanto homem como mulher, como qualquer ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu mudo a minha visão de mundo. Eu mudo a minha visão como eu enxergo as coisas, como eu enxergo as pessoas, como eu me posiciono diante das pessoas. Então, eu aprendo a respeitar, a amar, a acolher todo ser humano, independente de sexo, de gênero, de raça, de religião, de time de futebol, não importa. E essa é uma compreensão para nós cristãos que é fundamental, e não é à toa, meus irmãos, que ela está no começo. Ela está no começo da criação, está no início, onde Deus cria o ser humano à sua imagem, imago Dei. Então, se nós tivéssemos aprendido e levado isso de uma maneira literal, todo esse quadro de miséria que a gente vê ao longo da história humana, de escravidão, de mortes, de guerras, de genocídios, de discriminações, de violência, nada disso faria o menor sentido. Porque eu vejo o outro como alguém que é filho de Deus, que é uma criatura feita à imagem de Deus. Então, se eu ataco essa pessoa, se eu violento essa pessoa, se eu discrimino essa pessoa, se eu sou desumano com essa pessoa, eu estou me voltando contra o próprio Deus, porque ele é a imagem de Deus. Então, a humanidade ela foi se desumanizando ao longo da sua história. E se a gente avaliar isso muito profundamente, essa é a origem do pecado. A origem do pecado está que dentro do coração do homem ele foi perdendo essa referência de que
todo ser humano ele precisa ser visto, identificado, respeitado e amado como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. De branco para negro, de cristão para muçulmano, de alemão para africano. Entende? O ser humano foi criando as diferenças. O ser humano foi olhando para o outro e não enxergando no outro a imagem de Deus, o imago Deus no outro, só nele. Tipo assim, eu sou imagem de Deus. Eu sou filho de Deus. E aquele outro, aquele não é. Aquele tem outra religião, aquele tem outro sexo, aquele tem outra cor, aquele tem um outro pensamento. Percebe? Então eu vou descaracterizando no outro que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que tem uma crença diferente com a minha, uma cultura diferente com a minha, e eu vou desfocando e tirando essa imagem de Deus que existe no outro, mas eu quero ter essa imagem. Vocês percebem? Aonde começa toda a confusão, toda a queda do humano começa nesse desfocar da imagem do outro como alguém que é imagem e semelhança de Deus, do Criador de todas as coisas. Deu para entender? Quem está com a Bíblia aberta aí, pode ler Gálatas 3:28 para mim? Se você não quiser ler na Bíblia, está aí no PowerPoint, tá? Quem pode ler? Não briguem, um de cada vez. Pastor Vitor. Achou, Anderson? Pode ler. Não achei não ainda, porque o pastor Vitor Então lê vai na ler tela para aí, nós. gente. Está na tela aí, quem vai ler? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém? Amém. Percebem que a missão de Jesus foi resgatar isso que se perdeu. Essa desumanização, essa rebeldia, essa independência do ser humano de Deus. Então Paulo fala, olha, lembra lá quando Deus criou todas as coisas? Onde ele criou todo mundo à imagem e semelhança dele? Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Agora, em Cristo, não tem judeu nem grego, não tem escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo. Que um que Paulo está falando em Cristo? Todos nós somos um, criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Vocês entendem como esse conceito para nós, como cristãos, como igreja, é importante? Então, tudo parte dessa premissa, né? Tudo parte desse conceito fundamental. Ok? Tranquilo? Você quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Pode fazer. Nós temos espaço para fazer isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo vocês, eu não consigo ver se alguém quer fazer pergunta. Eu estou só com o PowerPoint na frente aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa que você entendeu aí? É o momento, pode falar. Não? Eu queria falar, pastor. Opa, temos gente para falar. Vamos lá, um de cada vez. Eu não estou vendo aqui, tá? Fala, Anderson, é você? Não, só agradecer mesmo que eu falei. Tá. Não, eu li lá o texto e tem várias partes, né, que agora, até você comentou agora, mas só queria que fala, né, do que, né, vamos falar assim, do princípio, né, como Deus criou, e sempre depois ele comenta da queda
e que na queda, depois da queda, teve a alteração de tudo, da concepção do que Deus deixou para nós, né? Então, a queda, que eu entendo aqui, uma delas é a gente não estar enxergando no próximo, né? Não enxergando no próximo a imagem de Deus, e acredito que seja também desde lá de trás, com Adão e Eva ali, já, né, quando pecaram. Acho que essa é a queda, né, comentada, né? Sim. Na verdade, é mais ou menos assim. É óbvio que quando a gente vê esse texto, é sempre bom a gente entender, gente, que, por exemplo, o texto de Gênesis, ele é um texto literário, ele é uma poesia. Então, assim, o Gênesis ele não tem nenhum compromisso, vamos dizer assim, científico. Eu vejo muitas vezes, você já deve ter ouvido aquela disputa, né, de criacionismo com a teoria de Charles Darwin, né, que é a evolução das espécies para a lei do mais forte. Né? O pessoal gasta horas, é uma discussão sem fim, dá até briga, o cara até se pega pelo cabelo, e um quer defender, se ele defende criacionismo, ele tem que ir contra a teoria da evolução e ao contrário também. Mas eu acho que é um equívoco, porque o livro de Gênesis ele é um livro que conta o relacionamento de Deus conosco. E ele é poético, ele tem essa característica literária. Então, quando a gente fala, existe aquele jogo de palavras, né? De Adam com Adamá, de terra com homem, de humanidade com Adão, com homem. É um jogo de palavras, né? E é importante a gente lembrar que quando esse texto foi escrito, ele não foi escrito lá quando tudo aconteceu, né, gente? Ele foi escrito muitos anos depois e ali inspirado pelo Espírito foi contar de forma até poética como que Deus criou todas as coisas. Tá? Então, assim, sempre leiam o livro de Gênesis sem essa preocupação de comprovação científica. Tá? Ele não é um livro científico, ele não é um livro de estudo de antropologia ou de biologia. Ele é Gênesis. Ele é a palavra de Deus, ele é o texto sagrado. Amém? Então, sim, pode falar. Eu acho que ele confronta a ciência. Deus tá sempre... Renato? É o Renato. Ô, Renato, é que eu não estou te vendo, mas eu já conheço a voz, desculpa. Né? Eu acho que Deus sempre confronta a ciência. A ciência é importante. Sim. Mas ele sempre confronta a ciência dentro da palavra que ele colocou e vai ter que seguir. Sim, e necessariamente, Renato, não é necessário nem que a gente faça esse tipo de comparação. Sim, sabe? mas... vamos provar. Porque é mais ou menos assim, né? Eu acho que assim, a gente é escolhido, não é? Sim, sem dúvida. Então a gente defende a palavra. Isso chama-se... Oh, meu Deus, esqueci o nome técnico disso. Então, quando a ciência confronta o que a gente coloca, a gente coloca na frente. Então, essa discussão que eu acho que é inútil. Porque a Bíblia não tem essa função. Ela não tem essa função. Sim, ela não tem função de mas aí entra o que a gente tem que defender. Sim, então, ela não existe para confrontar a ciência, e nem a ciência tem que se meter com a Bíblia. Sim, porque a ciência é importante, né? Porque é muito importante. Agora, na realidade, quem criou a ciência foi o homem, né? Sim, exatamente. O homem criou a ciência. A palavra de Deus ela é superior à ciência. Deus permitiu o homem criar a ciência. Então, Deus permitiu o homem criar a ciência. Exatamente, uma evolução do homem, né? Exatamente. E eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, eu sempre digo. Pode falar. Eu sempre digo que assim, Deus permite que o homem conheça até onde ele acha interessante que o homem fique sabendo. Chegou um momento de Deus falar que não é interessante você conhecer ainda, Deus breca de alguma forma. Então a ciência ela vai evoluir até onde Deus quer que ela evolua. Quando Deus falar que tá bom, segura um pouquinho, isso é mais para frente. Ou seja, Deus ele vai ser sempre esperando. Deus.
Vai ser sempre soberano. E o que o Robson falou faz muito sentido, porque eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que Deus inspirou muitos homens na ciência. Sabe? Aquela coisa de inspiração divina mesmo, o cara descobriu o que ele tinha que descobrir e fazer o que ele tinha que fazer. E por mais que ele não creia em Deus, assim, entre aspas, né? É muito relativo isso, mas a inspiração de Deus não está limitada se o cara acredita em Deus ou não acredita em Deus. Ele continua sendo Deus. Né? Exatamente. E através dessa inspiração e através assim, de muitas descobertas da ciência, muita gente foi abençoada, muita gente foi resgatada, muita gente foi salva. Né? Então, eu sempre procuro ensinar nos cursos que eu faço sobre Bíblia, que nós, cristãos, nós entendemos o livro sagrado pela fé. Percebe? Esse é o diferencial. Manual de fé e prática. Sim, porque se você pegar um cientista, se você pegar um estudioso, ele vai se ater aos fatos. E a Bíblia também tem o seu contexto histórico, tem tudo isso. Mas é como a gente está falando, é como se os dois estivessem no ônibus, a história e a Bíblia. A história e a palavra de Deus. Pega um ônibus, certo? Só que, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia, tinha que ter descido em São Paulo, saído de Curitiba, juntos. E a Bíblia tinha que descer em São Paulo. E a história vai até Belo Horizonte. Aí esqueceram a Bíblia no ônibus, o cara dormiu, então tá indo os dois para Belo Horizonte. Percebe a diferença? A Bíblia vai até um ponto, que é o ponto da nossa fé. Mas está falhando sua mensagem, pastor, está falhando o seu áudio. Melhorou? Agora melhorou? Tá bom. Tá bom agora? Tá perfeito. Se alguém tiver com o microfone, vamos fechar um pouco. Abre e fecha o microfone, para que tá dando um retornozinho aí. Tá? Agora melhorou. Saiu aquele chatinho, saiu. Então é isso, sabe, gente? A gente tem que sempre ler a Bíblia com esse olhar da fé. Esquece esse negócio de a gente ter que provar, a gente ter que defender. Cara, Exatamente. é a minha fé, é nisso que eu creio. E acabou. Porque se a gente entra nessa parte da defesa da fé o tempo todo, então, é uma coisa meio de guerra, sabe? É uma coisa de guerra. Então, eu acho que a palavra de Deus ela é exata. Exatamente. Não tem dúvida, não tem discussão. E a gente tem que crer nisso, certo? É basicamente isso. A gente crê que a palavra de Deus ela é inspirada e ela é bênção e ela é orientação para a minha vida. Exatamente, concordo, senhor. Amém? Então até aqui tudo bem. Marcos, a tua colocação foi perfeita, tá? Então a gente pode sim partir do pecado e essa desumanização, essa forma de eu ver o outro não como imagem de Deus, mas me ver só eu como imagem de Deus, é um pecado. Eu vou desumanizando o outro, né? Eu vou desumanizando, e aí quando eu desumanizo o outro, eu posso fazer qualquer coisa. Então, se tem uma coisa que Deus abomina, é isso. Então, Deus ele nos criou para que a gente enxergue tudo que ele criou, né? E aí, gente, entra tudo, tá? Entra até a natureza, o bichinho que ele criou, tudo. Entra tudo. O homem ele tem que enxergar em toda criatura que Deus criou a imagem dele. E o ser humano como a imagem do próprio Deus. Isso faz uma diferença tão grande. Isso muda completamente a percepção que a gente tem da vida, do mundo, das pessoas. E principalmente a diferença com aquele que não é parecido com a gente. Exatamente. Ele não é o meu inimigo. Ele só é diferente. Verdade. Ele só é diferente. E ele é a imagem de Deus. Se eu me relaciono... Você sabe que o Robson dá um exemplo muito interessante. E acho que ele já contou pra gente aqui. Que ele tem alguns crentes que são árabes, muçulmanos, né? Robson. Corrige.
você vê, o Robson consegue ter um relacionamento muito respeitoso, muito bacana com o pessoal, e o pessoal respeita ele também, né? Então, isso se aplica para tudo na vida, tá, gente? E não é diferente no caso de homem com mulher. Tranquilo? Para quem não pegou, é basicamente isso que a gente falou nas outras aulas, tá? Eu vou avançar um pouquinho. Vamos lá. Aí nós temos a segunda narrativa de Gênesis, né? Está lá em Gênesis 2, que conta uma história um pouquinho diferente, né? Aí Deus é uma outra forma. Vamos imaginar que Gênesis 1, a narrativa é do Deus do cosmos. Ele cria o universo, ele cria tudo, inclusive o ser humano. Em Gênesis 2, é uma coisa mais íntima, de Deus com o homem. Então Deus ele vai tratar direto com o homem, vai se relacionar. Adão vai conversar com Deus, Deus vai conversar com Adão. Deus cria um jardim, bota ele para cuidar do jardim, para cuidar dos animais, colocar o nome dos animais, um relacionamento direto. Um relacionamento íntimo de Deus com a sua criatura, com o homem. E olha que interessante. A palavra diz que Deus fala assim: não é bom que o homem viva só, né? Então, Deus providencia o quê? Uma ajudadora, uma companheira, né? Alguém que pudesse ser uma parceira, né? E a gente comentou na última aula que existe, na tradução para o português, uma tradução que não é muito boa, né? A palavra do hebraico para o português, ela não ficou muito boa. E é aquela coisa da auxiliadora, né? Aí tem uns nomes aí que parecem peça de carro, né? Disjuntora, né? Parece uma cinética de carro. Não é? A gente leu isso aí. Então, dá a entender ali, e existe uma interpretação que também não é muito feliz, gera muita confusão, colocando uma hierarquia. Então, Deus queria primeiro o homem, porque ele criou o homem ele tem uma hierarquia, ele está acima da mulher. E o interessante é que vocês estão ouvindo esse barulho no fundo? Algum microfone que está aberto. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone. Eu acho que é o do Renato e o do Anderson. Tá aberto, aí dá dando um retorno. Fechem todos os microfones, e quando for para falar, vocês abrem. E tá. Agora saiu, beleza. Então, no hebraico, pessoal, a palavra ajudadora chama-se Ezer, tá? Então, o que significa Ezer? Ezer, no Antigo Testamento, em Gênesis principalmente, ele se refere muitas vezes ao próprio Deus, aquele que vem socorrer, aquele que vem te ajudar no momento de dificuldade. Existe também um contexto de Ezer para aquele exército que vem auxiliar o outro exército que está em dificuldade. Está, perdendo a batalha, e aí chega aquele exército para ajudar, para tirar aquele outro exército daquela situação de derrota e batalhar junto, de socorrer junto. Então, essa é a função de Ezer, não tem nada a ver com submissão ou auxiliadora ou hierarquia, né? E Ezer Kenegdo, né? Então, o Kenegdo também tem uma função que é aquele que veio para ajudar, aquele que está em igualdade, aquele que é semelhante, aquele que é igual, né? Então, a própria palavra ajudadora, auxiliadora, disjuntora, ela, na raiz da palavra, no hebraico, ela tem um outro significado, e é um significado completamente diferente. É de igualdade, é um igual, é um semelhante, é alguém que está ali do lado para batalhar, para estar junto da gente, né? E a própria forma, a poesia também tão bonita, de que Deus olha para o homem e fala assim: olha, não está muito equilibrada essa relação, porque
você tem que olhar para cima para falar comigo. Você tem que olhar para baixo para botar nome nos animais, para organizar as coisas que eu coloquei para você organizar aí. E preciso de alguém que você possa olhar olho no olho, na mesma condição, porque até todos os outros animais tinham essa condição, né? E aí a parte da costela, que é aquela história que todo mundo conhece, Deus faz o homem cair ali, o Adão cair num sono profundo, e da costela dele ele faz a mulher, né? Bonita, é uma poesia muito bonita também. E se a gente vê a posição da costela, né, gente? Ela não está nem acima e nem abaixo, ela está no meio. Ela está numa condição de igualdade de onde saiu isso, né? Então, quando a gente coloca esse texto, você pode colocar alguns óculos, né? Eu ministrei essa palavra uns domingo retrasado, né? Não, esse no outro. E a gente fez uma referência aos óculos que eu leio o texto. Né? Então, sempre que a gente for ler o texto, a gente tem que colocar o óculos de Jesus. Como é que Jesus trataria essa situação? Como é que ele trataria desse assunto? E aí a gente começa a ter um entendimento mais claro do texto. Né? Então, o que diz aqui? Ó, que nesse segundo relato de Gênesis, é colocado aqui a necessidade de parceria, né? Então, Deus declara que o homem não é bom o homem estar só, e ele decide fazer para ele uma Ezer Kenegdo, né? Não uma serva, mas uma parceira forte e correspondente. Uma união integral, né? E olha só o que ela diz aqui no 2:24. Diz assim, por eu 23, tá? Aí, finalmente exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ao 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, não é uma relação de hierarquia, de um sobre o outro, mas é uma união integral. Expressão uma só carne, né? Aponta para a unidade integral de vida, de propósito, de emoção. Enfim, é uma relação muito intensa. E é uma relação de parceria e interdependência, um precisando do outro. Não um subjugando o outro. Não um hierarquicamente superior ao outro, mas uma relação de parceria e interdependência. Foi esse o desejo do coração de Deus quando a gente lê a segunda narrativa da criação. E se a gente comparar com a primeira, elas estão absolutamente compatíveis. Elas estão absolutamente alinhadas. Né? Então, essa interpretação hierárquica de Gênesis 2 é uma distorção que veio depois. As interpretações que foram feitas do texto é que geraram essa distorção, né? E como está aqui escrito, ó, muitas vezes usada para justificar estruturas sociais patriarcais. É interessante essa palavra patriarcal. Alguém tem ideia do que significa uma sociedade patriarcal? Agora Que tem pode um abrir o pai como microfone e líder. falar. Que tem um pai Tá, como que líder. mais? Sim, que E você sabe mais? por que deu primeiro o homem, depois a mulher? Lá vem você, vai lá. Ela não dá palpite, né, mano? Ai, Robson. Então, gente, basicamente isso que o Robson falou, uma sociedade patriarcal. Mas o que mais para frente, não nessa sessão, mas na próxima, eu fiz um estudo falando só de uma sociedade patriarcal. E a gente vai entender muitas coisas que são ditas no texto, eles são ditas para dentro desse contexto patriarcal. Então, o pater familias, né, dentro de uma sociedade patriarcal, ele tinha o domínio absoluto sobre todos da casa.
as mulheres, os filhos dos filhos, animais, os escravos, era um domínio total. E dentro desse domínio total de uma sociedade patriarcal, a relação do homem com a mulher era uma coisa extremamente desigual. Muito pesada, uma coisa muito pesada, né? Então, assim, é um patriarcal que foi sendo criado e é uma moldura da sociedade grega e romana. Não é nenhuma moldura. Esse modelo de sociedade patriarcal não era nem usado entre os hebreus. Era uma sociedade, basicamente, foi montada por cultura grega e romana. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas o pai, né, a sociedade patriarcal, ela não combina muito com o plano original de Deus, né? Porque o plano original de Deus era o quê? Parceria harmoniosa, não de domínio. E redenção em Cristo, que visa restaurar a parceria desigual. A gente vai ver que, mais um pouquinho aqui na frente, que a pegada é um pouco diferente. Paulo vai falar um pouco diferente, que dentro daquela sociedade patriarcal, onde todos deviam servir ao patriarca, né, ao chefe, ao pai da família lá, a sociedade de que Jesus propôs era uma sociedade de sacerdócio, de servir, né? Uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente era isso. Então, Gênesis 2, gente, por favor, não usem, se você pensa que e é um direito seu pensar, eu acho que não tem problema nenhum, de achar que existe uma hierarquia, homem, mulher, ou qualquer hierarquia em qualquer outra área, é um direito seu pensar assim. Mas não usem o texto de Gênesis 2 para justificar isso. Para justificar submissão feminina ao masculino, gente. Não é honesto a gente usar esse texto para fazer isso. Dá até para fazer. E é feito assim aos montes. Aliás, o que eu estou ensinando para vocês hoje é que não é muito comum. Porque com certeza vocês já ouviram alguém pregando, alguém ministrando, você já fez algum estudo bíblico e se justifica essa hierarquia, esse domínio do homem sobre a mulher usando esse texto bíblico. Ô, E pastor, a gente vê que, na essência, o texto não diz nada disso. Ô, pastor, você lembra no jantar lá que teve a palestra daquele professor, né? Sim, foi muito boa, por Foi sinal, muito legal. muito boa. Eu não sei se o senhor Muito lembra, legal. até ele comentou que realmente tem uma passagem que está falando de submissão. Só que ele explicou lá, né, que antigamente, acho que na primeira versão da Bíblia, ou na segunda, não lembro, ele falou assim, realmente, só que lá, para eles, tem o sobre, o sob e o sub. Sim. Só que o sub, para eles, quer dizer de igualdade. Então não Exatamente. tem nada a ver com a interpretação que veio depois, que colocou a mulher como submissa, como sendo inferior, né? Como sendo inferior, exatamente. Então, assim, se a gente for fazer uma análise, pegar assim, o original, a gente vê que não é assim. Agora, pastor, por que se interpreta dessa forma? Gente, isso é um texto milenar, né? Isso é um texto de mais de 2000 anos. Então, você imagina como as sociedades eram organizadas há 2000 anos. Né? E a palavra, gente, eu acho mais incrível da palavra, a palavra de Deus, ela é viva. Não não se trata de modificar a palavra ou de alterar a palavra, mas o texto sagrado ele precisa ser olhado diante de um espelho. Vamos imaginar que toda vez que a gente for ler um texto bíblico, toda vez que a gente for fazer um estudo bíblico, toda vez que a gente estiver lendo a palavra, é como se a gente estivesse falando para um espelho. E essa palavra, eu tenho que ser confrontado por ela. E eu tenho que ser encontrado por ela. E eu tenho que comer essa palavra. Jeremias tem essa passagem onde Deus manda ele comer o rolo. Jeremias, come o rolo. Come as palavras.
Porque essa palavra, ela para fazer efeito em mim, ela tem que ser esse efeito de espelho, de eu olhar, me enxergar, ser confrontado e subir para dentro de mim e aquela palavra me encontrar. E o texto é assim, gente. Quantas vezes eu mesmo li esses textos e eu nunca enxerguei isso. Eu nunca consegui ver. E acontece isso. Pode ver, você que tem experiência, que tem o hábito de ler a Bíblia, às vezes você lê uma passagem várias e várias vezes. Chega um momento, parece que aquela palavra ela salta ali no meio, e aquilo entra dentro de você, e aquilo cria dentro de você um efeito que nunca tinha criado antes. Então, assim é o texto. Assim é a palavra de Deus. Senão ela vira só palavra. E o próprio texto bíblico nos ensina que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, muitas vezes, a gente tem uma interpretação fundamentalista, literalista do texto bíblico, só que se a gente não tiver essa interiorização da palavra, se eu não colocar o óculos de Jesus para ler essa palavra, muitas vezes aquela palavra é uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de redenção, muitas vezes ela pode virar uma palavra de morte. Então a gente nunca pode esquecer, gente, que nós vivemos num país onde a violência feminina é um fato. Não é uma possibilidade, não, é um fato real. E a gente, como pastor, tem contato e tem informação que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, o índice de violência doméstica é altíssimo. O que, para mim, é um absurdo. Porque nós, como homens de Deus, como homens compromissados com o Senhor, com a missão de cuidar da nossa família, de cuidar da nossa companheira, dos nossos filhos, dos nossos pais, é inadmissível um homem cristão usar de violência contra uma mulher, contra a sua mulher, contra uma filha. O cara, ele não entendeu nada do evangelho. Ele não entendeu nada da palavra, ele não entendeu nada de Jesus, ele não entendeu nada de nada. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o texto. A gente precisa ter essa reverência ao texto. A gente precisa vir para que o Espírito Santo possa nos dar entendimento do texto, estudar, perguntar. Gente, a palavra de Deus, ela nunca pode ser uma palavra que traz morte, que traz opressão, que traz violência. A palavra de Deus, ela tem que trazer vida, transformação, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Entende? Porque é importante a gente pegar a essência dessa coisa e aplicar na nossa vida, gente. Então, assim, com todo respeito, você ainda vai ouvir muitas ministrações que vai dizer que a mulher ela é submissa ao homem, inferior ao homem, e aí o cara, ele diz assim, tá na Bíblia, irmão. Quando o cara vem com essa, tá na Bíblia, irmão, é complicado, né? Para justificar esse tipo de coisa. Então, não orna, né? Que nem o nosso querido pastor Marafon costuma sempre falar, cara, isso aqui não orna, não combina, não casa, tá, gente? Então, palavra de Deus tem que ser palavra de vida. Palavra de paz, não de guerra. Se sair disso, precisamos voltar para o texto, precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos revele exatamente qual é o Espírito, como Jesus leria esse texto. Parece uma coisa muito simples, tá, irmão? Mas é fundamental, faz toda a diferença. Amém? Eu falei que ia dar só uma pincelada, mas já foi outra aula. Desculpa, tá?
Mas eu acho que é importante porque tem muitos de vocês que não estavam nas outras aulas e eu acho que é legal de pegar esse conceito. Tá bom? Nils, me lembra, a gente falou sobre Romanos 5 no último encontro? Sobre a cabeça? Acho que não. Não, isso não. Quem que estava? Marcos estava na última, Marcos? Eu tava, não falamos, não. Não? Ah, então tá bom, então é aqui. Na verdade, a aula de hoje começaria aqui. Então vamos lá, pessoal. Um outro texto, eu gostaria que você acessasse a sua Bíblia lá em Efésios 5, tá? Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Eu posso começar a ler? Então, vamos lá. Ó, diz assim, verso 21. Por que eu estou querendo ler esse texto aqui? Porque aqui também tem aquela justificativa de submissão da mulher ao homem, tá? Então, Efésios 5, nesse texto de Paulo também gera muita divergência aí no assunto. Então vamos lá. Ó, feche os microfones agora, por favor, gente. Fechem todos os microfones, por favor. Pronto. Ainda tem o microfone aberto, gente. Vamos lá. Ó, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Ok? Guardem esse versículo 21, que ele é importante, tá? O sujeitem-se é quem? Homem e mulher. Marido e esposa. Ok? Aí o 22, o texto que os homens adoram de ler. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Tá? Pergunto para vocês agora, irmãos. Quando eu falo que alguém é cabeça, qual a primeira ideia que vem? Tipo assim, o Robson é o cabeça lá do trabalho dele. É o líder, né? É o líder, é o cara que manda, é o cara. É o cara, certo? Certo. Tranquilo? É um entendimento geral? Bacana. Denota autoridade. Mas, além de autoridade, e a palavra autoridade é usada pouquíssimas vezes no hebraico para representar, aliás, aqui no grego, não mais no hebraico, né? Aqui já é o Novo Testamento, é grego, para representar a autoridade. Ele é mais usado para significar fonte, ou origem, ou proeminente. Ok? Só para a gente já alinhar essa coisa aí. Então, no verso 25, o que é que diz? Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificada, ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para representá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo.
31. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aonde a gente viu esse texto? Lá em Gênesis. Gênesis. Lá em Gênesis, na segunda narrativa, né? Perfeito. 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então, esse texto aqui, se fosse observado o verso 21, ele teria um entendimento muito mais simples, porque ele começa dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, como a gente tinha falado um pouquinho aí de sociedade patriarcal, uma sociedade patriarcal, gente, era uma situação vergonhosa para o homem. Ele demonstrar qualquer tipo de emoção, sentimento, fazer qualquer tipo de serviço doméstico. Um homem que lavasse uma louça naquela época, ele era expulso do clã. Mandava ficar lá no meio do deserto. Era algo vergonhoso para um homem naquela sociedade patriarcal executar qualquer tipo de trabalho que era destinado às mulheres. Então, Paulo, ele meio que trabalha com a sociedade que existia na época. Qual era a sociedade? Uma sociedade patriarcal. E era uma sociedade que a mulher era, de fato, submissa ao homem. Ali tinha hierarquia, ali tinha submissão e ali tinha realmente oprimindo, uma situação de opressão, uma situação de domínio. Era esse o quadro. Olha o que o Paulo fala. Olha, mulher, você tem que ser realmente submissa ao seu marido. E aí ele faz uma analogia fantástica, assim, porque o marido é a cabeça da esposa, não o chefe, não o manda-chuva, não a autoridade máxima, não aquela situação que tinha ali, normal. Mas o marido como fonte, como origem. E aí ele faz um link do cabeça do marido com Cristo, que é o cabeça da igreja. Como é que Cristo trata? Como é que Jesus trata a sua igreja? Impondo. Como é que Jesus trata as mulheres do seu ministério? Oprimindo? Colocando-as numa situação de inferioridade? Como Deus é fonte para a sua igreja? Ele é uma fonte de domínio e poder, ou ele é uma fonte de servir, de lavar os pés, de amar, de cuidar? Então, é dessa cabeça que Paulo está falando. É disso que ele está falando. Olha, seja submissa ao seu marido, porque o seu marido é o cabeça. É seu cabeça, é sua origem. Assim como, aí tem a condição, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Percebe que há uma diferença, assim, brutal, gente. Porque era, de propósito, uma afronta àquele sistema patriarcal da qual Paulo vivia naquela sociedade greco-romana da época. Era assim que funcionavam as coisas. E o mais escandaloso é que, se você observar, ele coloca aqui o marido numa condição muito mais difícil do que a submissão da mulher. Porque qual que era a função que Deus deu ali para o homem? Amar, cuidar da sua esposa, assim como Jesus cuidou da igreja.
é uma relação de intensidade, de envolvimento, de cuidado. Não de submissão. Não de autoridade e submissão. Não de imposição. Mas de servir, de cuidar. E num ponto tão extremo que se ele tiver que dar vida por ela, pela esposa, pela mulher, ele dará. Porque foi assim que Jesus fez com a igreja. Ele se deu, ele se relacionou, ele se entregou de uma forma tão intensa que ele deu a vida por nós. Então percebe que aqui Paulo não está confirmando uma situação que existia no mundo que não era de nada a ver com o que Jesus ensinou, de uma sociedade patriarcal, onde o pater família era servido, mas ele pega esse pater família, que era o cara que era servido por tudo, onde todo mundo estava debaixo do peso da autoridade dele, e ele faz esse pater família servir a todos. Agora, você imagina um homem naquela sociedade... O áudio está falhando muito, viu, pastor? Lavando a louça? Melhorou agora? Melhorou? Falhou bastante uma parte Como é que que você tá o falou, som? sumiu. Tá indo e voltando. Desculpa, gente. Eu vou fazer diferente aqui, peraí. Vou pegar mais perto aqui. Melhorou agora? Tá bom. Melhorou? Enquanto sim. Então tá bom. Vocês querem que eu repita? Não deu para entender nada? Agora eu me perdi. Do que vocês entenderam? Onde que eu parei que vocês estavam entendendo? Oi? Estão me ouvindo? Tá cortando Oi, bem. pastor, você estava falando sobre... Deixa eu mudar um negócio aqui, gente. Tá Deixa eu falando mudar de uma coisa. Só um pouquinho. como Cristo amou a igreja. Agora melhorou? Sim? Estamos ouvindo. Tá. Então, o que eu estava dizendo? Que o compromisso do homem em relação à mulher era muito mais pesado do que a mulher para o homem. Porque a condição que Paulo coloca o homem era como aquele que era o cabeça, como Cristo era o cabeça da igreja. Então, a submissão feminina, ela vem do homem para a mulher como a sua origem, como a sua fonte. E essa fonte vem da onde? De Cristo. E aí ele começa a colocar algumas funções para o homem ali que é muito mais pesada do que a mulher. Porque, olha, você vai ter que amar a sua mulher, cuidar da sua mulher, como Jesus cuidou da igreja. Como é que ele cuidou da igreja? Impondo. Como é que ele cuidou da igreja? Discriminando, vendo a mulher como uma diferente. Como é que ele tratava a igreja? Como é que ele tratava as mulheres do ministério dele? Então, Paulo está dizendo assim, cara, ame a sua esposa e ela será submissa a você, assim como Jesus amou a igreja. E numa intensidade tão grande que, se for necessário morrer pela mulher, pela esposa, pela família, você vai fazer. Que é como Cristo amou a igreja, como Cristo se deu para a igreja. Percebe que aí Paulo está fazendo uma afronta. Ele está confrontando aquela sociedade patriarcal, onde, de fato, a mulher vivia em permanente estado de submissão ao homem. Não pela origem de Cristo, não pela fonte, mas pelo poder do pater família, pela imposição. Então, você imagina, dentro desse quadro, um marido cuidando da esposa, fazendo a comida para ela, limpando lá a casa, lavando a louça. Era a coisa mais absurda que se poderia falar naquela sociedade, era isso. Era absurdo, era coisa de louco. Imagina, é doido. O homem que fosse visto fazendo isso, ele era automaticamente excluído do rol de homem daquela sociedade. Era vergonhoso. Sim. Hoje,
É a coisa mais normal do mundo, a gente dividir com a nossa companheira as coisas, as funções da casa, do cuidado dos filhos. Normal, isso não é vergonha para nenhum homem. Mas naquela época era vergonhoso, gente, vergonhoso. Então Paulo ele dá meio que um tapa naquele tipo de sociedade, né, da época. Então também nesse texto não existe aqui a submissão, que também as pessoas querem colocar para justificar uma hierarquia masculina sobre a feminina. Aqui é uma coisa extremamente revolucionária. Isso aqui, com a nossa sociedade de hoje, mas se volta para 2 mil anos atrás. Nada disso que Paulo falou aqui fazia o maior sentido para ninguém naquela época, só para quem conhecia Cristo. E entendia o que Cristo fez para a igreja. Então, e é interessante que se volta a falar naquele, por isso deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam um só. Você vê como o texto é interligado? O texto que Paulo está dizendo aqui, ele está buscando lá em Gênesis. Olha, gente, isso não foi eu que estou inventando, tá? Isso já vem como plano de Deus lá do início, lá do Gênesis. E Deus vem falando isso. E Jesus veio aqui e restaurou isso. Gálatas 3:28. Então, o entendimento do texto, ele muda quando a gente tem esse óculos de Jesus aqui em si. Quando você tem o óculos de Paulo aqui. Então, às vezes, Paulo, ele parece que ele está concordando com aquilo tudo. Não, a mulher tem que ser submissa ao marido mesmo, é o homem que manda, você obedece, fica quieto. E tem uns outros que a gente não vai trabalhar aqui agora, que Paulo manda a mulher ficar calada. Cala a boca. Você cala a boca, não vai falar no culto, você não permite que mulher ensine homem. Cara, tem umas coisas aí ainda que a gente vai estudar, mas você lê o texto, você fala, caramba, o Paulo era machista pra caramba, ele não tem nada disso. Às vezes é a gente que lê o texto é que tem um olhar machista em cima do texto, mas o texto, na sua essência, dentro da sua construção, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra forma de interpretação, né? E essa forma do kepalê, que é a cabeça em grego, né? Ela não pode ser interpretada só como autoridade. Ela vai além da autoridade, né? É a fonte, é a origem, né? Então, para a gente encerrar, eu já falei bastante, você já deve estar chateado já tanto que eu falo, mas isso é defeito de pastor, né? A gente fala demais. Então, a gente tem, para nós, homens, nesse texto de Paulo, o modelo de Cristo, né? Então, esse tipo de liderança que a gente tem dentro desse relacionamento homem e mulher, que é uma liderança de amor abnegado e serviço sacrificial, né? E é uma submissão mútua, que está lá no versículo 21. Né? Então, aqui, ó, o Paulo introduz essa sessão com um chamado à submissão mútua, em Efésios 5:21, indicando que a dinâmica relacional deve ser marcada pela humildade e o serviço recíproco. Né? Esse estudo eu estou fazendo em cima de um livro que eu li, né, que é O Homem e a Mulher segundo Paulo, né, que é de uma autora americana, uma biblista americana muito boa, uma teóloga, que é a Cynthia Long Westphal. E ela trata desse assunto no livro, né? E ela diz que o Paulo ele está subvertendo o patriarcado, né? Aquilo que a gente falou. Ele está subvertendo o patriarcado romano da sua época. E ele utiliza a linguagem cultural, a cabeça, mas redefine radicalmente a luz do evangelho, chamando os homens a exercerem sua posição com o mesmo amor sacrificial que levou Cristo à cruz. Então, para nós, irmãos, eu acho que a chave é essa. Nesses tempos de crise de identidade masculina, a gente precisa se reencontrar com Cristo, com o modelo de Cristo, com a liderança de Cristo. E é isso aqui que Deus espera da gente. É isso que Cristo espera da gente como homens. Que a gente
assuma a liderança das nossas casas, dos nossos lares, mas de maneira sacrificial, como Cristo fez. Servindo, amando, cuidando, permanecendo. Não impondo, porque a gente é homem e tem que ouvir, porque eu sou homem e você fica quieto. E quem manda sou eu. Não. É essa autoridade sacrificial. Acho que esse é o nosso chamado. É para isso que Deus nos chamou e quer nos despertar para que a gente enxergue isso. Quando a gente enxerga isso, toda essa omissão, toda essa, sabe, essa coisa meio perdida que a gente vê aí, isso é um fato, não dá para a gente esconder, ela vai se dissipando e a gente vai tendo um caminho, a gente vai tendo uma direção, a gente vai tendo quem se espelhar. De como a gente vai cuidar da nossa família, de como a gente vai liderar o nosso lar, de como a gente vai tratar a nossa família. O exemplo está aí, gente. O modelo está aí. Você não precisa subir monte, você não precisa virar legionário, você não precisa inventar a roda, não. O modelo está aí. O modelo é Cristo. É liderança sacrificial. Amém? Amém. Eu vou descompartilhar a tela, porque eu não consigo ver vocês, eu fico aflito. Tá bom? Deixa eu sair aqui. Peraí. E agora? Como é que eu faço para voltar, gente? Eu entrei, mas agora eu preciso voltar. Peraí. E agora? Para voltar, irmãos. É de Olha só por Deus. compartilha aí. Então, some todos os botões para aqui, irmão. Não vejo nada. Parar de compartilhar. Achei. Aí. Aí. E agora, para a tela ficar grandona, eu não sei como é que faz também. Peraí. E agora. Eba, consegui. Até o final você vai ficar bom nisso aí. Magal, preciso pegar umas aulas com você, viu? Amém, pessoal? Muito bom. Isso aí. Perguntas? Tendo tempo. É bem só que a gente não cai a live mais, tá, pessoal? Isso aí é grande bênção. Só cai quando a gente desliga. Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Dá tempo a gente fazer até mais uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Pode perguntar, Vitinho. Tá lendo aqui, pastor. Sobre a colocação mesmo dos maridos, tendo essa visão que o senhor estava colocando aí, expondo, né, de como Cristo amou a igreja, né, nós nos colocarmos no relacionamento de ver a mulher, né. Você estava falando, eu estava lendo aqui o lar cristão, né, marido e mulher. A parte do 21 em diante de Efésios. O senhor estava explicando aqui. Pode falar o que Deus falou no seu coração, Vitinho. Pode compartilhar com a gente. Sim, não, eu estava acompanhando, pastor, para que o meu modo aqui possa estar fazendo isso que o senhor falou, os óculos de Cristo, olhar para a condição que estamos falando da igualdade entre homem e mulher, né? A colocação, para não ficando aí nesse modo patriarcal, né? Que nem você falou, nessa época que Paulo falava aqui, não se colocava a condição, né, do homem fazendo coisas que a gente faz hoje. É outra condição, né? Que nem eles tinham no ministério, então as mulheres saíam, as mulheres
arrecadavam coisas, elas faziam outras coisas no ministério, e os homens é que ficavam à frente. E Paulo aqui vem falar do amor que Cristo tinha com a igreja, né? Falando isso para os homens aqui, para amar as mulheres, né? Ele fala da submissão da mulher, mas já fala do homem ser submisso também, né? É uma submissão mútua, né? Opa, onde você fala de compartilhar, né? É. Que bom, gente, que bom. Coisa boa. Mais alguém quer comentar? Fábio? Cadê o Fabião, Fábio? O Fábio acho que está assistindo o jogo do Flamengo. Ele tem uma carinha de torcedor do Flamengo também. Né? meu Deus. Tudo bem, Anderson? Alguma pergunta? Não, entendi o contexto da palavra. Foi bênção. Então tá bom, meus Então queridos. tá bom, meus queridos. Quem vai fazer a nossa Quem vai fazer a nossa final? oração final? Posso O fazer. Fábio. Fábio Anderson. Fábio Anderson. Estão me ouvindo? Tá bom o Amém, áudio? amém. Amém. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos essa noite, Pai, agradecer, Pai, por este momento em comunhão junto com nossos irmãos, Senhor, sendo discipulados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, através do nosso pastor Ailton, Senhor. Trouxe uma palavra abençoada, Senhor. Que essa palavra possa ser guardada nos nossos corações e a gente levar para o nosso dia a dia, Pai. Desde já agradecemos que nós tenhamos uma ótima noite, Pai, uma ótima semana, Senhor, e que essa palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração, Senhor, germine e dê frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Gente, obrigado. obrigado. Deus abençoe vocês. Dê uma Vocês semana tenham uma semana abençoada. abençoada. Abençoe a casa de cada um Casa de de cada um de vocês. vocês. Daqui 15 dias Daqui a gente 15 está de dias a gente volta. está de volta. Pastor, Amém. pedindo uma pergunta. pergunta. pedindo oração Pedindo aí oração aí pelo do Luca, Luca. pelo Serginho. Eu tenho orado todos os dias por ele. Tá? Amém. E como é que ele Como é que ele está, está, Robson? Pastor, Pastor, não quem está recebendo as notícias, mas parabéns, por uma coroa. Tá bom. Tá bom. Pai querido, nós colocamos a vida do Lucas em tuas mãos. Sabemos que o Senhor já tenha trabalhado, atuado. E nós cremos na cura total, na recuperação dele. Visita ele onde ele estiver agora. Coloca as tuas mãos sobre a vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria de um estudo sobre Apocalipse? Apocalipse? Bom. Todo estudo é Todo bem-vindo. estudo é bem-vindo. Então, Já estou preparando uma coisa bem legal de Apocalipse aí para vocês. Bom. Tá bom? Tá bom? Boa Fiquem noite. Fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, Tchau, tchau. Vamos? Aí, né, chama.